Glória a Deus. Meus amados irmãos, com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero a Deus externar minha gratidão de poder estar na sua casa para juntos cultuarmos ao seu nome e adorando na beleza de sua santidade. Ao tempo que agradeço pela oportunidade facultada de estar sendo útil ao seu reino, desta feita ministrando a sua palavra. Ao nosso pastor Arnóbio Tavares, pela confiabilidade, por acreditar em nós, mesmo não sendo merecedores. Ao pastor Genival Bento, nosso co-pastor, estendido a todos os companheiros, por também sempre nos dar o apoio devido. Sem isto seria impossível prosseguir. Queridos, livro dos Juízes, capítulo 6, por gentileza. Você que é detentor de um exemplar bíblico, abram no Juízes, capítulo 6, versículos 33 e 34. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Amados, desde que a nação de Israel crescia, ainda no cativeiro egípcio, Deus havia, por meio de Moisés, feito promessas de que o povo estaria ocupando territórios, terras, conquistando todo o lugar em que pisassem com a planta de seus pés. Ainda no Egito, depois que Faraó, que conhecera José, morrera, e um outro se levantou, percebendo a marcha da nação de Israel, resolveu multiplicar pelas garras opressoras, aumentando assim o trabalho árduo para que o povo sofresse. A Bíblia vai dizer que, embora Faraó multiplicava, Faraó aumentava de forma rigorosa a sua força opressora, quanto mais Faraó os afligia e os apertava, o povo crescia e se multiplicava. Até que 600 mil homens foram formados, fora mulheres e crianças,
E diante de um quadro de opressão, o povo clamou a Deus. Deus falou para Moisés que viu a aflição do povo, ouviu o clamor do povo e desceu para dar livramento. Então Deus vai livrar Israel da mão egípcia, de 430 anos de cativeiro no Egito. E o povo passa a peregrinar no deserto 40 anos. Quando Deus lhes outorga o decálogo, escrevendo os 10 mandamentos com seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, principiando assim várias leis que iriam nortear a vida do povo, revelando assim Deus a sua vontade. Leis proibitivas e leis obrigatórias, que eram subdivididas em morais, civis e cerimoniais. Deus, nesse período, nessa dispensação, vai mostrar ao povo como deveria ser o comportamento, a postura, a vida moral, como deveria Deus ser cultuado, como os sacrifícios deveriam ser oferecidos, como as ofertas deveriam ser levantadas. Contudo, o povo foi rebelde, murmurador, quis voltar para o Egito, desobedecia às diretrizes divinas, até que o tempo termina. Deus chama Moisés para o Monte Nebo, mostra-lhe a terra de Canaã, a terra da promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, que perpetuou durante todo o tempo no Egito e no deserto. Quando Moisés morre, Deus fala com Josué, o seu sucessor, e vai dizer assim: o meu servo Moisés é morto. Toma este povo, atravessa o Jordão, para dar-lhes a terra que jurei aos seus pais. Por volta de 30 anos, Josué será o capitão de Israel, conquistando as terras, derrotando os inimigos, fazendo um trabalho excepcional. O tempo passa e a Bíblia diz que após a morte de Josué, aos 110 anos, uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Uma geração contumaz, uma geração rebelde, onde o povo estava divorciado de Deus. É o que eu chamo de o período mais turbulento da história de Israel, onde havia instabilidade política, onde havia um colapso moral, a espiritualidade estava escassa, a idolatria, ela permeava, sendo Deus abandonado, e o culto era prestado a outros deuses, a saber, a Baal e a Astarote. 325 anos vai perdurar essa conturbação espiritual,
uma oscilação, porque ora o povo adorava a Deus, ora esquecia de Deus. Por esta razão, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por isso Deus os entregou nas mãos dos inimigos, levando-os a um tempo de opressão, de domínio, de angústia sem precedentes. Mas por causa da aflição, o povo clamava por socorro e libertação. Foi assim que Deus tinha misericórdia e os salvava. De maneira que Deus levantou os juízes, que nada mais eram do que líderes, oficiais militares. E você vai sempre encontrar nesse livro que acabamos de ler, Deus era como juiz. Quando o povo havia sido liberto da mão opressora de determinados inimigos, como Cusã-Risataí, rei da Mesopotâmia, como Jabim, rei de Canaã, como Eglô, rei dos Moabitas, que o povo se sentia livre, que a terra sossegava em um tempo de paz, o povo outra vez esquecia de Deus, voltava a praticar idolatria, abandonava o culto verdadeiro, adorava ao paganismo, aos deuses das nações. Outra vez Deus levantava outro inimigo. Deus levantou assim, para libertar Israel, Otiniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, até que a Bíblia vai dizer no capítulo de número 6, que de novo, e essa é repetição, por várias vezes, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E agora por 7 anos, é a vez dos midianitas. Apesar de ser um tempo menor em relação aos inimigos que já haviam oprimido, mas eram estes mais ferrenhos, mais opressores, porque os midianitas vão dominar Israel de uma forma tão grande, que Israel vai se sentir amedrontado, perplexo, fragilizados, e vão ter que fazer esconderijos nas montanhas, abrir covas nas cavernas, tentar se esconder nas fortalezas. E toda vez que Israel plantava, os midianitas vinham e invadiam, acampavam na terra de Israel, destruía as plantações ao longo de todo o caminho, e não deixava nada vivo. É a Bíblia que diz, e não deixava nada vivo. Glória a Deus. Nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Outro detalhe, eles vinham como enxames, como bandos de gafanhotos. A NVI diz que era impossível contar os homens e os seus camelos. Eram impossível. Perceba que
agora Israel está acuado. E Israel vai empobrecer tanto, mas tanto, que outra vez o povo lembra de Deus. Tem gente que é assim, só na hora do aperto, só na hora da dificuldade, só na hora da enfermidade, só quando está beirando a morte, é que vai lembrar de Deus. É quando vai dizer: se Deus me curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se eu sair dessa, eu vou fazer a obra. Se eu me recuperar dessa situação, eu vou evangelizar. E Deus conhece e sonda o coração. E Deus sabe da sinceridade. E Deus sabe se há verdade. Glória a Deus. Mas Israel clamou. Os israelitas clamaram por socorro. E quando os israelitas clamaram ao Senhor, Deus enviou um profeta. E o profeta vai dizer: eu tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu livrei vocês do poder egípcio, da mão de todos os opressores. Eu expulsei os inimigos. Eu dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não adore a outros deuses. Ou seja, vocês estão assim porque vocês procuraram. Vocês estão sofrendo as consequências do abandono. Em outras palavras, vocês foram alertados. Vocês foram advertidos. Mas diga assim comigo: Deus é misericordioso. Oh, irmãos, e Jeremias escreve em Lamentações que as suas misericórdias, elas não têm fim. Novas são a cada manhã. E elas são as causas de não sermos consumidos. Isso não é meritório. Isso não é mérito nosso. O que temos, o que somos, o que fazemos, nada disso. É Deus que usa de misericórdia para nos sustentar. E o anjo do Senhor vai e se assenta debaixo de uma árvore lá em Ofra, que pertencia a Joás. E os irmãos sabem que Gideão estava malhando trigo lá, que na verdade era um tanque de prensar uvas, exatamente com medo dos midianitas. Gideão já estava escondido, mas o anjo que lhe aparece diz: o Senhor é com você. Gideão, você é um poderoso guerreiro. Gideão vai retruncar, vai dizer: ah, Senhor, porque tudo isso nos aconteceu. Parece que Gideão não estava bem. Gideão lembrou só das promessas, mas os requisitos basilares ele havia esquecido. Esqueceu que a promessa era condicional. Você lê em todo o Pentateuco, em especial na repetição da lei, em Deuteronômio. Havia uma
condição. Mesmo assim, Deus foi firme com Gideão e disse assim: olha, Gideão, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Porque Gideão tinha dito que era o menor. Ei, não importa se é o menos importante e o menor da família, quando Deus escolhe como valente guerreiro, é para avançar diante dos inimigos. Glória a Deus. Gideão vai passar por algum teste, vai experimentar a presença, porque Deus diz: serei contigo. Vai entender que é um escolhido, porque Deus disse: é você que vai libertar Israel. Gideão vai entender qual é o propósito, e o propósito é derrotar os midianitas como que se fosse um só homem. Deus está dizendo assim: todo o exército grandioso, incontável, vai ser derrotado como que fosse um só homem. Isso aqui é uma promessa. Isso aqui é terrível. Gideão vai ter que oferecer um sacrifício. Quando ele foi para casa, preparou um cabrito. Aí Niveí diz que era uma arroba entre 20 e 40 litros, feito de farinha. Fez os pães sem fermento, pegou a carne num cesto e o caldo numa panela, colocou fora e os ofereceu debaixo de uma árvore. Gideão ainda vai ter a sua primeira comissão. Qual é? Derrubar o poste ídolo de seu pai e o altar de Baal, e depois vai construir outro em seu lugar e dedicar ao Senhor. Mas deixa eu caminhar para o objetivo disto. Diga comigo: princípios divinos na vida de um escolhido. 3, pelo menos, visualizamos aqui. Diga comigo: Deus prova, Deus estimula e Deus honra. Para fixar e aprender, diga: Deus prova, Deus estimula e Deus honra. É aqui que Gideão terá a sua fé testada. Eu já aplico a historicidade, os irmãos conhecem. Nós não podemos ser covardes. Nós não podemos nos amedrontar. Não é hora de recuar. Temos que ter coragem. E eu provoco os irmãos a crer no improvável, a ver o invisível, a se investir de uma fé que derruba a barreira da impossibilidade. Quando Gideão gritou aos covardes e os medrosos: voltem, dado a multidão de 32 mil homens, ficaram apenas os 10 mil.
e que passaram por um segundo teste. A primeira foi o teste de fé. A segunda foi um teste de experiência, para provar a habilidade, a destreza, a atenção, a vigilância. E o que nós aprendemos aqui é que nós não estamos em um parque de diversão. A vida é uma estrada cheia de curvas, que tem os seus perigos. Estamos em uma arena, estamos em um campo de batalha, e nós não podemos vacilar. Foi o que aconteceu com 9.700 homens à beira do riacho. Deus quer que nós sejamos habilidosos, percebamos a sutileza, percebamos a forma sorrateira. Eu posso ser mais claro: o diabo está mais descaradamente tentando se infiltrar ou você faz parte dos escolhidos, ou você faz parte dos covardes. Não há meio termo. Ou você está no lado dos 300, ou você está no lado dos 22.000. Mas ainda existe o grupo dos que vão para o teste da experiência e são reprovados. Esse é o primeiro princípio de Deus na vida de qualquer um. É que Deus prova. A vida cristã, ela é pautada por sofrimentos. É que existe o evangelho neopentecostal querendo dizer do contrário, porque são versículos que massageiam o nosso ego. E nós não declaramos que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é falácia. Nós declaramos que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, os seus 66 livros, os seus 1.189 capítulos, os seus 31.173 versículos são para nós como manual de regra, fé e prática. Mas Deus estimula, além de provar. E como estimula? Fazendo promessa. Gideão, entregarei o acampamento dos midianitas em tuas mãos. Em números, para os irmãos compreenderem, 135.000 contra 300. Não sei se alguém poderia fazer um cálculo rápido. Quantos seriam para cada um? 135.000 para 300, quanto daria? É impressionante. 450 homens para um. O que é que os irmãos visualizam? Impossível, improvável, inacreditável, sem condição alguma, fora da lógica.
Mas uma das coisas belas em Deus é que Deus trabalha na contramão do homem. Aleluia. Quando você pensa que ele vem pela direita, ele vem pela esquerda, vem pela retaguarda, vem pela vanguarda, vem para um lado, não, ele abre a porta do céu. Mas Deus sempre tem um escape. Por isso ele é Senhor, ele é soberano, ele manda em cima, ele manda embaixo. Glória a Deus. Eles eram numerosos como gafanhotos. E Deus vai dar um sinal. Deus já havia falado com Gideão 4 vezes. É só você contar. 4 vezes. E agora Deus vai dar um sinal. Estou ainda dizendo que Deus estimula. Estimula por meio de uma promessa. E estimula também dando um sinal. Glória a Deus. Através da conversa de 2 soldados inimigos. É que às vezes a gente esquece dos detalhes. Mas está escrito exatamente aqui no capítulo de número 7, versículo 13. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. E ele dizia assim: tive um sonho, dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela trombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão. Aleluia. Gideão é estimulado com isso. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus usa até o inimigo para dizer que Ele é conosco. Não adianta se levantar. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Orebaixo me dá. Por fim, Deus ele honra. Honra como? Dando sabedoria, dando estratégia, como fazer um plano de guerra. São 300 apenas, Gideão. Eu quero que você divida em 3 campanhas. Aleluia. O Senhor triunfou gloriosamente. Nunca esqueça que o Senhor, Ele é varão de guerra, e Jeová é o seu nome. Deus, Ele honra sempre, te dando coragem, te dando comando para entrar no território inimigo. Deus sempre dará a oportunidade para a vitória ser garantida. Glória a Deus. O importante é seguir a orientação. Qual era a orientação? Diga comigo. Trombeta para tocar, cântaro para quebrar e tocha para acender. Aleluia. A trombeta, do hebraico shofar, chifre de carneiro, servia para anunciar, convocar para a batalha, para dar aviso, alerta, a chegada do ano novo judaico, proclamar um novo rei, avançar, partir para a guerra. Era isto que Deus estava dizendo através daquela orientação. Aleluia. Estou convocando para a guerra, estou proclamando um novo tempo, estou dizendo que vocês deve avançar e partir para cima. Aleluia. Quebrar o cântaro, o vaso de barro, ele deveria ser quebrado, porque ele escondia, ele guardava a tocha. Isso fala de renúncia, resignação, abstinência do pecado, abandono dos prazeres mundanos. E tocha tem a conotação de iluminar o caminho, brilhar nas trevas. Fala de ausência das trevas,
deixar que vejam Cristo, ter em nós a chama do fogo do Espírito acesa, porque Paulo disse: não apagueis o Espírito. Mostra que nós não devemos se esconder, devemos nos mostrar ao mundo. Jesus disse: ninguém acende uma candeia e a põe no oculto, nem debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas no velador, para que vejam a luz. Aleluia. A igreja do século 21 tem um desafio. O mundo pós-moderno, o sistema pecaminoso, ideológico, político que nós estamos vivendo no Brasil no último tempo, é a hora da igreja levantar, não calar, dizer quais são os princípios de Deus que devem nortear a nossa vida. Só assim você será um escolhido de Deus.